Ecos da Graça Podcast, segunda temporada. Aqui você encontra pregação, esperança e vida cristã. Toda segunda-feira no YouTube e Instagram. Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança teológica daquelas. É uma reflexão baseada nos escritos do apóstolo Pedro, que simplesmente vira de ponta cabeça a forma como a humanidade costuma enxergar o desenvolvimento e a fé. O texto base que estamos analisando questiona a própria fundação de como o sucesso espiritual é medido, e faz isso através de umas imagens surpreendentemente vivas e até um pouco chocantes. Pensa bem, o nosso instinto natural, quase universal, é tratar a vida espiritual como se fosse uma daquelas escadas corporativas, onde a cada acerto se sobe um degrau. A gente tende a achar que maturidade significa alcançar patamares cada vez maiores de independência. Só que o material de origem de hoje sugere exatamente o oposto. Ele diz que o verdadeiro crescimento exige um retorno intencional a um estado de dependência absoluta. E para entender de verdade essa quebra de paradigma, a gente precisa desmontar uma ilusão bem comum. É assim que chegamos à parte 1, a falsa escada espiritual. Existe um contraste fascinante aqui. A sociedade adora medir o progresso pelo mérito e pela evolução pessoal, sempre colocando o ser humano ali no centro do palco. É como imaginar a vida espiritual como uma subida em que cada boa ação é um degrauzinho vencido rumo ao divino. Mas o texto traz uma abordagem totalmente contrária. Para ele, o ideal de força não é o alpinista super preparado, e sim a figura de um recém-nascido. Isso mesmo, um bebê totalmente vulnerável que depende inteiramente de outra pessoa até para sobreviver. E sabe o que é mais irônico nessa história toda? É que esse chamado para agir como bebês indefesos vem logo do apóstolo Pedro. A vida desse cara foi marcada por tentativas, digamos, bem impulsivas e desajeitadas de ser forte. Ele tentou andar sobre as águas e quase afundou de pavor. No momento de raiva, puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Tentou ser corajoso, mas negou o próprio mestre 3 vezes seguidas por medo. É exatamente a voz de alguém que falhou feio, tentando bancar o herói, que agora nos ensina a abraçar a fraqueza. Na sua carta, a instrução de Pedro é claríssima. Ele não exige um salto mágico de maturidade ou que todo mundo passe a agir como adultos perfeitos de uma hora para outra. Em vez disso, a orientação é desejar o leite espiritual puro, com o mesmo instinto quase desesperado de sobrevivência de um bebezinho. É um reconhecimento puro e simples de que a força humana sozinha simplesmente não dá conta do recado. O que nos leva à parte 2, nossa extrema vulnerabilidade. Aqui a gente entra no problema central da nossa condição, onde a fonte destaca um contraste aterrorizante. De um lado, a humanidade é tão frágil e indefesa quanto um bebê de colo. Do outro lado da moeda, o adversário espiritual é comparado a um leão faminto e furioso que ruge ao redor. O texto argumenta que existe uma cegueira enorme sobre essa ameaça. As pessoas adoram achar que são imbatíveis, ignorando forças destrutivas que nem sequer conseguem compreender direito, quanto mais enfrentar sozinhas. E por causa dessa falta de percepção, a atitude da humanidade acaba parecendo a de uma criança fazendo aquela birra clássica. Aqui, o texto redefine o conceito de pecado de um jeito muito interessante. Não se trata só daqueles grandes erros escandalosos que todo mundo vê e aponta o dedo. Pecado é descrito como a inclinação profunda, quase enraizada de tentar colocar a si mesmo no centro do universo. Essa arrogância de querer controlar tudo é o que realmente cava um abismo entre nós e o divino. A reflexão usa uma analogia genial para explicar isso. Sem ajuda, um bebê só consegue fazer 2 coisas, que são chorar muito e sujar a fralda. Da mesma forma, o texto traça um paralelo com os antigos israelitas murmurando no deserto. Mesmo vendo milagres literalmente todos os dias, a inclinação natural deles era focar na reclamação. Deixados à própria sorte, os seres humanos tendem a focar em insatisfações e a criar padrões super destrutivos que complicam a vida de todo mundo em volta. E como tentamos consertar isso? O texto argumenta que grande parte das buscas desesperadas do mundo moderno são, no fundo, sintomas de uma fome espiritual não resolvida. Pense naquelas baladas lotadas que deixam vazio ainda maior no dia seguinte, na fuga para substâncias, em apostas arriscadas esperando por uma salvação mágica, ou até mesmo em terapias usadas apenas para conseguir umas gotinhas temporárias de força. É um esforço exaustivo, tentativas equivocadas de saciar uma necessidade gigântica com soluções temporárias que a nossa força jamais vai conseguir sustentar a longo prazo. Mas se essa escada humana não leva a lugar nenhum, e essas soluções deixam a gente vazio, qual é a saída? Vamos para a parte 3, o verdadeiro alimento espiritual. A reflexão deixa super claro que esse leite espiritual não é uma recompensa.
não é algo que se consegue através de meditações complexas ou de um acúmulo de pontos por bom comportamento religioso. Na verdade, ele é entregue de fora para dentro, de forma bem concreta, por meio de práticas estabelecidas. Ouvir a pregação do Evangelho, a união por meio da água do batismo e a participação no pão e no vinho da comunhão. São os meios práticos por onde a graça é simplesmente entregue de presente, não merecida. A essência dessa mensagem é que o verdadeiro alimento espiritual é o próprio sacrifício de Cristo, onde a humanidade cai, tropeça e murmura fazendo birra. Jesus viveu de forma absolutamente impecável. Ele carregou sozinho o peso das falhas e derrotou o abismo final da morte. Basicamente, ele fez, em nome das pessoas, absolutamente tudo aquilo que ninguém jamais seria capaz de fazer por si mesmo. Tudo isso nos leva à parte 4, as marcas do amor. Para ilustrar o peso dessa graça e dessa proteção, o texto conclui com uma história real de arrepiar. Uma menina estava brincando tranquilamente com os pés na água, na beira de um lago. Do nada, um predador escondido abaixo da superfície a agarra e tenta puxá-la para o fundo. Esse momento de terror absoluto é a imagem exata daquela vulnerabilidade do ser humano contra forças destrutivas e invisíveis que comentamos agora há pouco, aquele leão rugindo à espreita. Vendo a cena aterrorizante, a mãe não hesitou um milissegundo. Ela se jogou, agarrou os braços da filha com toda a força que tinha e começou um cabo de guerra literal e brutal contra a fera. Foi um embate agonizante e desesperador, até que finalmente as mandíbulas do animal cedessem e a criança fosse solta. Mais tarde, já no hospital, uma repórter viu as feridas da menina. Enquanto a criança tinha as marcas dos dentes do animal nas pernas, a repórter percebeu e perguntou sobre os braços dela, que estavam todos machucados pelos apertos frenéticos e pelas unhas da própria mãe. A menina, com uma clareza de outro mundo, respondeu oferecendo uma quebra de perspectiva gigante. Ela disse que aquelas não eram cicatrizes de violência, mas sim as marcas do amor de alguém que simplesmente se recusou a deixá-la ir. E é aqui que a teologia e a história se encontram. O autor faz um paralelo muito poético entre o aperto desesperado daquela mãe e os ferimentos físicos suportados por Cristo na cruz. As marcas nas mãos e nos pés não são exibidas como cicatrizes de uma derrota esmagadora para o inimigo, mas sim como a maior prova possível de um pai que luta ativamente, que sofre e que se recusa, sob qualquer circunstância, a soltar a humanidade para a destruição. No fim das contas, essa análise deixa uma pulga enorme atrás da orelha. Diante de tanta evidência da nossa extrema vulnerabilidade, será que faz mesmo algum sentido continuar gastando uma energia absurda para construir escadas invisíveis de conquistas e evolução para alcançar a perfeição? Ou o descanso verdadeiro, a paz de verdade, só aparece quando a gente para de lutar sozinho e aceita ser carregado por um amor que simplesmente não desiste da gente? É um convite tanto para repensar o que realmente significa ser forte. A gente fica por aqui, muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima. Quando tudo parece demais, há uma voz que nos chama para perto. Aquiete-se e ouça o eco da graça.